Como muitos sabem, a classificação de um SCP como sendo seguro não tem nada a ver se ele é perigoso, forte ou algo assim, mas sim se ele é fácil ou difícil de conter. O SCP desse vídeo é um exemplo de SCP da classe segura. É uma estátua de aproximadamente 2 metros de altura, pesando aproximadamente 4.200 quilos, na forma de um trabalhador cuja cabeça foi substituída por várias ferramentas, com um pedestal que tem uma coisa escrita que diz: o homem é o meio de produção mais importante, junto com a data dessa mesma estátua escrita como 1927. Nas pesquisas que a fundação fez na estátua, mostram que o material dela é feito de um ferro fundido comum, como todos os outros. A anomalia da estátua aparece no momento que alguma pessoa ou várias pessoas veem ela. A partir daí, as vítimas vão começar a trabalhar sem explicação nenhuma, logo depois de 3 horas no máximo depois de ter visto o SCP, e vão aumentar o ritmo de trabalho conforme vão sendo expostas cada vez mais à criatura. O jeito mais fácil de acabar com isso é simplesmente se negar a ficar perto da estátua. Mas claro que a fundação usou classes D para fazer os testes, e eles não têm muita escolha de participar ou não, né? No momento que as vítimas são expostas, viram no mesmo momento uma instância do SCP, chamada de SCP-1011-1, e os efeitos que as vítimas vão passar foram divididas em algumas fases. Durante a fase 1, as cobaias vão demonstrar um nível muito alto de senso moral e satisfação, trabalhando voluntariamente por horas e prestando mais atenção nas suas tarefas. Conforme o tempo dessa fase vai passando cada vez mais, os afetados vão parar de fazer qualquer coisa que não seja trabalho, incluindo dormir, comer e tudo mais. Depois de alguns meses, a fase 2 é marcada pelas cobaias se negando a usar equipamentos de proteção no trabalho como capacetes, luvas ou óculos de segurança. Eles simplesmente dizem que é desnecessário. Conforme a fase progride, eles também deixam lentamente de usar ferramentas, usando no lugar o seu próprio corpo, mesmo que isso os machuque. O início da fase 3 também inclui insônia. Eles se reúnem perto do SCP e ficam lá, parados olhando para ela por 3 horas seguidas. As deformações no corpo aparecem nessa fase, por usarem seus próprios corpos no lugar de ferramentas, fora a resistência à dor que eles adquiriram. Essa fase, ao contrário das outras que durava meses, não tem um tempo estipulado, pode durar indefinidamente. A fase 4, chamada de fase terminal. Nesse caso, as coisas pioram muito, com as cobaias usando uns aos outros como material de construção, acabando com a população de uma fábrica em questão de dias. As condições da forja principal são horríveis, ferem a dignidade do homem socialista. Homens mexem com lingotes de brasa com as suas mãos nuas, suas mãos pretas e enrugadas. Outros martelam chapas de metal com a cabeça. Eu vi 2 homens usando as costas de um terceiro homem para serrar um tronco. Esse homem estava com as costas cobertas por cristas afiadas que com certeza foram colocadas nele de propósito. Ele parecia não sentir nenhum desconforto e sorria ansiosamente. Uma vez 5 homens caíram no metal fundido. Os outros nem se importaram, simplesmente substituíram eles por outros em segundos. Peço que parem imediatamente todas as obras nessa fábrica. Precisamos colocar ela em quarentena e investigar essa estátua. Apesar do incrível esforço necessário para a reconstrução da nossa pátria, esse com certeza não é o caminho certo que devemos seguir. Ao chegar no local, parecia deserto. Os escritórios estavam vazios, sem sinal de nenhum dos diretores. O salão tinha várias pilhas de roupas, mas, fora isso, nada importante. Na forja principal encontramos 94 lingotes produzidos, os últimos 15 tendo uma textura diferente. Quando foi raspado com uma faca, mostrou uma maciez estranha no material, e encontramos alguns fragmentos parecidos com ossos. O forno foi resfriado e a inspeção revelou que ele continha restos de sangue e restos de tecido. Os investigadores ali encontraram um dos ex-funcionários. Ele não tinha roupas e ignorava as perguntas e ficava repetindo: "O trabalho está feito." Ele estava totalmente maluco.